Eu, eu posso dizer agora sobre o aprendizado do Perceptron. Tá? Nós mostramos algo parecido. Tá? Então, o que é o aprendizado? Como que esse Perceptron aprende? Tá? Em função de exemplos. Tá? A ideia de aprendizado indutivo até. Né? Isso basicamente é uma busca em um espaço de hipóteses, tá? Por um vetor de pesos. Beleza? Um vetor de pesos que possibilite que a RNA possa responder corretamente. Tá? Então, dentre milhares de possibilidades, tá? Infinitas possibilidades de você gerar um vetor, né, dentro do domínio de números reais, um vetor W, você vai ter de fato um espaço de hipótese H bem avantajado, vamos dizer assim. Eu quero encontrar um Hzinho, tá? Um Hzinho que seja consistente com o meu conjunto de treinamento. Tá? Então eu forneço vários dados de treino e eu tento encontrar um H que é uma reta, tá? Um hiperplano que consiga dividir bem os meus exemplos de treino. Tá? Dividindo bem esses exemplos, depois eu posso usar esse modelo, essa reta, para então classificar novos dados. Então, dada uma outra entrada, nunca vista, né, pelo modelo, ele vai tentar inferir então se a classe é 0 ou 1, por exemplo. Beleza? Então, esse é o princípio, né, de tentar explorar o espaço de hipótese em busca de uma hipótese que tenha boa capacidade de generalização. Tá? Então, eu quero saber qual é o meu H. Tá? Para eu encontrar o meu H, eu vou ficar mexendo nos pesos. Preciso adaptar os pesos até que a minha reta consiga encontrar uma situação boa. Tá? A limitação disso, e a gente já até falou um pouco sobre isso, é que isso só produz, tá? Então esse perceptron, esse único neurônio, ele só produz um modelo capaz de resolver problemas linearmente separáveis, tá? Então, e isso foi estopim para que tivesse uma grande desilusão entre a década de 70, né, e 80 sobre esses mecanismos, tá? Principalmente de redes neurais artificiais. Mas isso fica um assunto para quando a gente for ver outro tipo de rede, tá? A multilayer perceptron, tá? Senão nós vamos se estender demais. Mas basicamente o perceptron, então, ele só resolve problemas linearmente separáveis, tá? Então ele consegue traçar uma reta no espaço e resolver o problema que nem esse aqui da esquerda, tá? Já esse aqui da direita ele não resolve, tá? Nós precisamos de uma superfície diferente para conseguir uma superfície não linear para conseguir resolver esse problema com uma boa acurácia, beleza? Então vamos seguir pensando nessa ideia aqui de tentar gerar uma reta e separar então separar bem as classes, beleza? Então, dentro da ideia de aprendizado indutivo, né? Então, eu preciso primeiro treinar o meu neurônio, o meu perceptron, para que então ele forneça um modelo capaz de classificar novos dados, tá? Então, como que eu faço para esse perceptron aprender, tá? Esse é o algoritmo, seria o algoritmo dessa fase de treino dele, tá? Então, primeiro, eu inicializo todos os pesos. Então, eu tenho ali m pesos, um vetor de tamanho m. Eu inicializo todos eles.
todos os seus valores, tá? Seus elementos ali desse vetor. E isso pode ser feito com uma inicialização aleatória, tá? Então eu posso gerar números aleatórios e imputar nesse vetor, beleza? E aí eu entro num processo de repetição, tá? E nesse processo de repetição, para cada exemplo de treino, tá? Então pensando que você tem um conjunto de treino, cujas as classes você, para cada objeto você conhece, né? Você tem as classes. Para cada um desses exemplos de treinamento X, né? Sendo uma tupla XD, onde D seria essa classe, né? Você calcula a saída Y. Tá? Então, você fornece a entrada X, beleza? Ele vai multiplicar pelo vetor W, inicialmente gerado com valores aleatórios, e aí ele vai dar uma saída Y, beleza? Vai passar pela função de ativação degrau, vai dar o 0, 1 ou 1 menos 1, beleza? E aí no quinto passo aqui, você verifica a minha saída Y, ela é diferente da desejada. Então eu estou assumindo que esse D é a minha saída desejada, tá? Então esse D na realidade é o meu rótulo de classe, beleza? Então eu sei qual é a classe, tipo, para esse é 0, para esse é 1, para esse é 0, para 1, 1, 1, 1, 0, 0. Então eu tenho essa informação no conjunto de treino. E eu verifico, olha, o Y está batendo, tá? O que a rede me deu é o que eu queria, é o desejado. Se não é, se é diferente, então eu entro num procedimento de ajuste do vetor W. Beleza? Procedimento de ajuste do vetor W. Então aí esse é o momento onde eu vou vir aqui e mexer na minha reta. Beleza? Mexer na minha reta para que eu tente melhorar. Tá? Eu teria que mexer na direção em que essa saída melhore, comece a dar uma saída correta. Beleza? E aí eu vou repetir isso de novo. Tá? Então veja só, se a saída for igual à desejada, eu não faço nada. Só se ela for diferente eu ajusto o peso. Beleza? Errou, tem que ajustar peso. Eu faço isso para todo o conjunto de treino. E depois eu repito isso. Tá? Eu vou repetir de novo. Vou ficar repetindo. Ops. Isso aqui até aqui, né? Eu fico repetindo até um erro aceitável. Até que eu tenha um erro aceitável nesse conjunto de treino. Tá? E esse erro aceitável, ele pode ser tipo a soma quadrática dos erros nesse conjunto de treino possa ser menor que um limiar dado. Tá? Então eu dou um limiar de erro né, um limiar de erro e você tenta então obter um erro menor que esse limiar. Tá? Então você tem um limiar aceitável e aí então você deixa esse negócio aqui ficar iterando até que você comece a ter então as saídas Y tão corretas quanto possível, tão próximas quanto possível da desejada. Beleza? Então esse seria o algoritmo básico de treino desse perceptron. Tá? E aí a grande questão é como que eu faço então para ajustar os pesos W. Beleza? Como que eu faço para ajustar os pesos W? Vamos lá então. Eu posso pensar no seguinte, tá? Esse meu deixa eu ir até lá. Essa minha ideia é o seguinte.
eu posso começar a verificar, né, o que eu preciso minimizar. Então, eu quero minimizar o meu erro, tá? Eu quero reduzir os erros, tá? Então, eu posso assumir, tá, que eu estou querendo encontrar, tá, um erro e, beleza? Estou querendo encontrar um erro e que é dado pela diferença do que eu desejo, beleza? A saída desejada e aquela que a rede me deu, beleza? Então eu posso me utilizar de tentar analisar a diferença entre o que eu almejo e o que a rede me deu como sendo uma medida de erro, tá? Então a ideia que eu quero levar isso é para que eu possa ter uma maneira de contabilizar esse erro e de tentar então reduzir ele, tá? Eu quero reduzir, quero contar quanto eu estou errando e eu quero depois tentar reduzir esse erro, tá? Então, é, na verdade, esse y, fazer um y chapéu aqui que é uma estimativa, né? Nós procuramos uma hipótese que é uma aproximação, tá? De um y que seria a, a resposta correta, tá? Então, quem está fazendo esse papel de y, na verdade, sem o chapéu é esse d, é o desejado. Então, eu desejaria que esse erro fosse o mínimo possível, esses termos se anulassem entre si, tá? Então, mas inicialmente isso não vai ser possível, mesmo porque os pesos são sorteados, então vai gerar uma batelada de erros iniciais, tá? A grande sacada é como eu vou ajustar os meus Ws na direção em que isso seja reduzido, tá? Então, eu posso reescrever essa fórmula como sendo D, o meu desejado, e quem que é o meu Y chapéu? O meu Y chapéu, ele é o meu W1 vezes X1 mais W2 X2 mais W0. Beleza? Então, eu retirei aqui a função degrau, tá? Para facilitar. Mas o meu y chapéu aqui, ele vem em função desse somatório, tá? Dado pelos x ponderados pelo vetor w. Tá? E o que eu quero, então, proporcionar são modificações, né? O que eu posso mudar nisso aqui? Eu só posso mudar os Ws. Eu quero proporcionar modificações em W de maneira que eu possa reduzir o meu erro E. Beleza? Tá, eu retirei a função de ativação. Se eu tivesse que usar, teria que fazer derivadas parciais. Eu tô resumindo, já que ela é uma função degrau constante. Tá? Que a derivada é constante. Então, eu tô pensando agora aqui que eu posso pensar no seguinte. Eu posso verificar que isso aqui é uma função linear. Tá? Então, isso me produz toda essa equação da reta é uma função linear. Mas eu quero levar isso para um problema de otimização em que eu posso pensar da seguinte maneira. Eu posso pensar em, então, ter ter um erro em função de W, beleza?
eu tenho um erro relacionado aos meus pesos, tá? Diretamente relacionado aos pesos que eu estou fornecendo, e eu quero então tentar reduzir esse erro em função de W, fazendo ele ao quadrado. Beleza? Então eu estou elevando esse erro ao quadrado. Quando eu faço isso, elevo ao quadrado erros, isso é interessante também no momento em que eu tento somar erros, por exemplo, porque às vezes nesses problemas um erro pode anular o outro por diferença de sinal. Então elevar ao quadrado inibe esse problema. Tá? Então eu vou fornecer como se fornecesse um valor sempre positivo. Então um erro negativo com positivo não anula o outro. Uma outra coisa interessante de eu elevar ao quadrado é que eu transformo esse meu problema, tá? Que antes é dado por uma função linear, agora para uma função com características convexas. Tá? Eu posso, através de elevar ao quadrado, gerar uma função que seja hiperbólica. Beleza? Então, eu tô nesse momento trabalhando de uma forma a transformar a minha função linear em uma função com características de uma hiperparaboloide. Beleza? E aí vocês já vão reconhecer o que é isso. Tá? Então, quando eu elevo ao quadrado aqui. Então, a minha ideia agora é o seguinte. Eu tenho uma função de erro, vou pensar de maneira simples, o que seria, de que forma é essa função elevada ao quadrado. Ela é bem conhecida. Ela é tipo uma dessa aqui, né? Ó. Beleza? Então ela é uma função hiperbólica, tá? E aí, agora esse é o meu erro, tá? Em função de W. Beleza? E nesse meu eixo eu tenho um W, por exemplo, um WI aqui. Tá? Então, um W... Poderia ter um WI, um desses Ws, tá? Então posso pegar um desses Ws aqui. Então, em função do valor dele, eu tenho um erro, tá? Determinado por essa função, beleza? Então, em função de WI eu tenho um erro, tá? Qual que é a ideia? Ora, aonde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar no meu erro mínimo, beleza? Eu quero chegar nesse ponto aqui. Correto? É aí que eu quero chegar. Uma noção intuitiva para a gente conseguir entender como eu chego nisso, tá? O mais básico, também visto, amplamente estudado na década de 60, né? Por essas décadas aí, é que nós possamos usar algum método numérico para resolver esse problema. Tá? Então, daí também veio, né, a ideia da gente começar, né, essa fase subsimbólica de utilizar métodos matemáticos para resolver os problemas, tá? Devido à alta complexidade dos problemas que nós temos aí na vida real. Né? Então, uma forma da gente resolver isso é a gente pensar na ideia de um método iterativo chamado de gradiente descendente. Tá? Então, esse método aí produz, tá, aproximações, tá, até que você encontre para essa função, por exemplo, do erro aí,
o seu ponto mínimo, tá? Então ele vai se aproximando, tá? Eu vou tentar demonstrar isso de uma maneira simples. Então, imaginando que você tem novamente aqui a função, tá? Parábola. Então você imagina assim, basicamente a equaçãozinha, tá? Do gradiente é que você tem um WI, vou pegar um WI, tá? Só um componente ali do meu problema. E você tem esse WI num ponto tipo aqui, beleza? Então, aqui é meu WI e aqui é o erro dele, beleza? E aí você tem nessa região aqui o valorzinho de WI e ele vai produzir um erro, beleza? E a ideia é que você quer então alcançar um local, e essas funções convexas são legais por causa disso, porque ela vai tentar convergir para um local de erro mínimo, por exemplo aqui, beleza? Ou zero, beleza? Eu quero alcançar ali, beleza? Então, o que eu posso tentar fazer? O que o gradiente descendente faz? Tá? A ideia é que você possa caminhar, você possa vir caminhando. Nesse caso, tem que ir para a esquerda, aqui, na direção do erro mínimo. Tá? Essa ideia de caminhada, e por isso chama gradiente descendente, é uma caminhada contra o gradiente. Tá? Então, o que é esse gradiente? Eu quero fornecer, então, um Wizinho num tempo t mais 1, beleza? A partir de um cálculo com o meu WI num tempo t, tá? E aqui pode ser então o meu WI num tempo t, beleza? O que eu quero? Eu quero numa próxima iteração, num tempo t mais 1, alcançar um WI que esteja mais à esquerda, tá? Então aqui poderia ser um outro W e no tempo t mais 1, beleza? Preciso provocar uma ida, tá, nesse eixo W aqui, né, para a esquerda. E para isso então eu preciso reduzir o valor de W, beleza? Nesse caso eu preciso reduzir o valor de W para que eu caminhe para o mínimo erro, tá? E aí, nessa equação, como eu posso fazer isso? Eu posso me utilizar da ideia do gradiente, de fato, que é uma derivada do erro em direção ao meu WI. Beleza? Então, essa derivada vai me dar o valor de gradiente. Tá? Isso vai ser multiplicado por um eta. E eu vou fazer aqui um sinalzinho de menos. Tá? Então, essa equação provoca uma adaptação de W, e essa adaptação vai fazer com que eu obtenha valores de W na direção em que o meu erro é mínimo. Tá? E de que forma isso ocorre? Ora, de maneira básica, se eu observar essa derivada, tá? O que é essa derivada?
nesse caso aqui, para o meu primeiro ponto, meu WT, tá? Nós temos uma derivada aqui cujo valor é positivo, beleza? Nesse ponto aqui o valor dela é positivo. Então, sendo o valor dela positivo, né, eu tenho um valor positivo. Quando eu multiplico, tá, ela por um eta que é um passo, tá? Passo. Pode ser um valor bem pequenininho. Ele vai ponderar a minha caminhada, tá? Normalmente esse neta não pode ser negativo, ele tem que estar entre 0 e 1, por exemplo, tá? Vou ponderar isso. E ponderando esse valor positivo, então, da minha derivada, que nesse caso ela é positiva, ela é crescente, tá? Em direção ao gradiente. Com esse sinal de menos aqui, ela vai fazer com que eu reduza, tá, o meu valor de WI no tempo t em uma certa intensidade, beleza? Então aqui vai ter uma porçãozinha, tá, de valor com que eu vou reduzir o meu W. Tá? Então eu vou deslocar o valor de W para num tempo t mais 1 um pouco mais para a esquerda. Beleza? Agora, só para entender bem. Quando eu tenho um ponto aqui, se eu tenho um W do outro lado aqui, supor que o WI esteja aqui agora, no tempo t. Nesse meu caso aqui, o meu gradiente ele é negativo, beleza? Ok? A reta, a tangente, né, a secante, ela é decrescente. Nesse caso, o valor é negativo, beleza? Então aqui o valor é negativo. Sendo negativo, menos com menos dá mais aqui, né? Isso vai fazer com que eu tenha uma porção, uma certa intensidade que incremente o meu valor de WT. Então ele vai incrementar WT. Esse incremento vai fazer com que no tempo t mais 1 ele caminhe um pouco mais para a direita aqui. Beleza? Então, quando ele está desse lado, ele vai caminhar, então, para a direita. E quando ele está do outro lado, basicamente para essa equação, né, para essa função simples, vai caminhar para a esquerda. Essa função veja só, é tipo x ao quadrado, beleza? E a derivada é 2x. Ok? Então, essa é um método muito tranquilo de tentar levar o problema, tá, do seu algoritmo para algo como isso, para conseguir então minimizar o erro, beleza? Então, mais à frente eu posso avançar mais nessa ideia de gradiente, mas basicamente o gradiente funcionaria dessa forma, tá? E vejam só, né? Eu vou voltar agora aqui. Então, a exemplo da derivada que eu acabei de passar, nós temos, voltando aqui para a nossa equaçãozinha, tá, do perceptron, nós queremos, então, vou observar exatamente essa equação aqui, que está elevado ao quadrado, beleza? E eu vou fazer, então, a derivada dela.
Então a derivada vou assumir, eu tenho que fazer para cada componente, eu vou fazer para W1, beleza? Então para W1, isso vai ser a derivada da função D menos W1x1 mais W2x2 mais W0 elevado ao quadrado na direção de W1, tá? Então estou pegando só o W1, tá? Eu preciso ajustar, eu quero ajustar aqui o peso W1, beleza? Então, aplicando aqui o cálculo, tá? Básico aqui, é a regra da cadeia. Então você vai fazer aqui então 2 vezes o meu D menos W1x1 mais W2x2 mais W0. Então esse é o primeiro componente da regra da cadeia. E depois, deixa eu só manter intacto aqui o dentro, né? A função de dentro, vezes a derivada dessa função, tá? Então, aqui dentro, tá? Quando a gente vai derivar, observando aqui em cima, né? Só vai sobrar o x1, beleza? x1. O resto corta tudo, tá? É constante e aí sobra o menos x1, beleza? Então, pela regra da cadeia, essa aqui é a derivada essa é a derivada para que eu possa então ajustar os pesos, tá? Cada um dos pesos do meu neurônio. Então aqui isso aqui ajusta para W1, tá? Eu preciso fazer esse ajuste para W2 e para W0 também, tá? Então aqui é parecido com isso. E veja que as entradas podem ser mais, né? Então eu preciso fazer isso, eu posso ter M entradas aqui, tá? E eu posso ir utilizando essa ideia para que eu possa ajustar cada um desses pesos, tá? E aonde que de que forma que isso se convencionou dentro da ideia de perceptron, né? Então esse ajuste do peso aqui, esse ajuste do peso W é uma tarefa como essa aqui, aonde a minha ideia generalizada, né? Inclusive por outras regras, tipo tem a regra delta generalizado, e também outro tipo de neurônio, o Adaline, tá? que considera uma função de ativação linear e acaba por também derivar os erros quadráticos, tá? Então existe uma série de versões desses neurônios, cada vez evoluindo mais, e eu vou tentar me aprofundar nisso nas próximos vídeos, futuros vídeos. Mas essa ideia para o perceptron dessa atualização se resume a isso aqui. Então, o ajuste dos pesos, tá? No perceptron, dado um padrão de entrada X, tá? com M valores, e uma saída desejada T, tem-se a correção do erro do peso para cada Wizinho, né? Aqui, como sendo a resolução desta equação. Beleza? Então, o que nós estamos vendo aqui é algo parecido com o gradiente, tá? com a equação do gradiente, onde você
tem o um WI no tempo T mais 1, e ele é atualizado em função de seu próprio valor num tempo anterior, mais um delta aqui, tá? Um delta W. E esse delta W é basicamente o xi, beleza? Que é o que sobrou pela regra da cadeia. E aqui a saída desejada menos a saída obtida. Tá? Então, aqui ele está fazendo uma aproximação. Então, a ideia é basicamente eu verificar a diferença em o que a rede me deu, e aqui eu desejava, multiplicar isso pela própria entrada xi, beleza? Então, a própria entrada, mais um eta, que vai me dar, então, uma proporção de ajuste, tá? Delta, de WI a ser, então, incrementada no meu WI atual para que eu gere um novo valor de W, beleza? Então, isso ocorre quando a minha saída é diferente da desejada, e quando ela é igual, não ocorre, não faço esse ajuste. Ou eu posso simplesmente assumir que esse delta WI é zero, beleza? Então, aí não ocorre nada, acaba ficando o mesmo valor de peso, mas caso errou, eu preciso adaptar, ele adapta inspirado nesse processo de otimização iterativo que eu acabei de mostrar. Tá? Esse eta, então, é a taxa de aprendizado, tá? Que é utilizado. Atenção, porque, conforme eu mostrei, valores altos desse eta pode fazer com que o resultado, né, o ajuste do peso, faça depois o resultado da rede ficar dançando, tá? Indo para lá e para cá. Por exemplo, aqui, né, fique pulando de um lado para o outro e não encontra uma resolução. Tá? Para valores muito baixos também, demora para convergir. Né? Demora para convergir. Então, tem um certo valor de eta, normalmente entre 0 e 1, tá? Um número real entre 0 e 1, que faz com que a rede funcione bem e em um tempo razoável ela convirja. Tá? O Perceptron, Rosenblatt mostrou que converge quando o problema é linear. Tá? Quando existe resolução linear, ele converge. Beleza? Uma coisa interessante também é a gente pensar de maneira vetorial, né? Então, nós podemos resolver isso, tá? Então, essa notação vetorial, basicamente, fazendo os cálculos diretamente com os vetores, beleza? Então, aí tem uma infinidade de linguagens de programação que podem se utilizar dessa vantagem, tá? Principalmente para que esse cálculo fique bem simples, beleza? Basta fazer aqui os cálculos diretamente como sendo os vetores, né? Então, Python consegue fazer isso, o MATLAB consegue fazer isso, o R consegue fazer isso, beleza? Então, fica simples a adaptação dos pesos, beleza? Então, é isso, né? Até o momento nós vimos como isso pode ser treinado, e exatamente a aplicação dessa equação aqui, tá? Permite, então, realizar o ajuste dos pesos no algoritmo de treino do Perceptron, beleza? A seguir nós vamos verificar como isso pode ser feito, né? Vamos tentar treinar para alguns exemplos e também depois realizar o teste dessa rede para saber se os pesos obtidos, tá, após esse treino
consegue então classificar novos dados. Beleza? Um abraço para vocês aí.